Um pregador estava falando sobre Deus em uma igreja lotada, quando um homem cético que estava sentado no fundo se levantou e gritou: "Ó pregador, você fica aí falando de Deus, mas por que ele não vem falar diretamente a seu respeito? Se ele existe mesmo, onde está? Mostre-me ele e eu acreditarei." O pregador ficou calmo e disse: "Meu filho, você está confuso e enganado. Deus está em toda parte, em tudo e em todos. Ele está dentro de você e fora de você. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o amor e a justiça, a misericórdia e a verdade. Ele é o Pai e o Filho, o Espírito e a Palavra. Ele é o que é." O homem cético riu e disse: "Isso é tudo bobagem. Você está falando de coisas que não existem, que não podem ser provadas, que não fazem sentido. Você está inventando histórias para enganar as pessoas simples e ignorantes por dinheiro. Você está sendo hipócrita e mentiroso." Então, o pregador mais que depressa chegou próximo ao homem e pediu para ele mostrar a palma da mão. O homem cético, sem entender nada, estendeu a mão para o pregador, que deu um tapa com força na palma da mão do homem, que gritou: "Ai, pregador! Falávamos de Deus e você me dá um tapa destes na mão? Ai, que dor!" E o pregador respondeu: "Dor? Se a dor existe mesmo, onde está? Mostre-me a dor e eu acreditarei." Moral da história: esse conto é uma ilustração de como muitas pessoas duvidam da existência de Deus e de como elas são incapazes de compreender a sua natureza e os seus propósitos. O homem cético representa aqueles que confiam apenas na razão humana e na ciência para explicar a realidade, e que rejeitam a fé e a revelação como fontes de conhecimento. O pregador representa aqueles que creem em Deus e que o seguem pela fé e que tentam testemunhar do seu amor e da sua verdade para os outros. O tapa na mão representa a forma como Deus às vezes usa as circunstâncias da vida para nos despertar para a sua presença e para a nossa necessidade dele. A conclusão disso tudo é que Deus existe e que ele se revela de diversas formas para aqueles que o buscam com sinceridade e humildade. Deus não é uma ideia que possa ser compreendida ou provada pela lógica humana, mas uma realidade que transcende e supera o nosso entendimento. Deus não é uma força que possa ser manipulada ou controlada pelos meios humanos, mas um soberano que governa e dirige todas as coisas segundo a sua vontade. A Bíblia nos ensina que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Gênesis 1, verso 1, Hebreus 1, verso 3. A Bíblia também nos ensina que Deus é amor e que ele demonstrou o seu amor por nós ao enviar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados e ao ressuscitá-lo dentre os mortos para nos dar a vida eterna. João 3, verso 16, Romanos 5, verso 8. A Bíblia ainda nos ensina que Deus é Espírito e que ele habita em nós pelo seu Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que nos guia em toda a verdade. João 4, verso 24, João 16, do verso 7 ao 15. Portanto, se quisermos conhecer a Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele, precisamos crer nele pela fé e não pela vista. Precisamos confiar nele pela graça e não pelas obras. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade, e não em formas externas. Precisamos ouvir a sua voz pela sua palavra e não pelas opiniões humanas. Precisamos seguir o seu caminho pelo seu espírito e não pelos nossos desejos. O homem cético da história se recusou a fazer isso, e por isso ele permaneceu na sua incredulidade e na sua ignorância. Ele achou que podia julgar a Deus pelos seus próprios critérios, mas ele se enganou. Ele achou que podia desafiar a Deus pelos seus próprios argumentos, mas ele se frustrou. Ele achou que podia ignorar a Deus pelos seus próprios interesses, mas ele se perdeu. O pregador da história tentou mostrar isso a ele, mas ele não quis ouvir. Ele usou o tapa na mão como uma forma de chamar a sua atenção para a realidade de Deus, mas ele não quis reconhecer. Ele usou a dor como uma forma de ilustrar a impossibilidade de provar ou negar a existência de Deus.
mas ele não quis entender. Ele usou as palavras como uma forma de anunciar o evangelho de Deus, mas ele não quis aceitar. A história termina sem sabermos o que aconteceu com o homem cético depois disso. Talvez ele tenha se arrependido e crido em Deus. Talvez ele tenha endurecido o seu coração e rejeitado a Deus. Talvez ele tenha ficado indeciso e adiado a sua decisão sobre Deus. Não sabemos. Mas sabemos que essa é uma escolha que todos nós temos que fazer e que dela depende o nosso destino eterno. A história nos convida a refletir sobre a nossa própria atitude em relação a Deus. Somos como o homem cético que duvida e questiona a Deus? Somos como o pregador que crê e testemunha de Deus? Somos como a igreja lotada que ouve e observa a Deus? Como estamos respondendo ao chamado de Deus para a fé, para a salvação, para a comunhão, para o serviço, para a adoração? Que Deus nos ajude a responder com fé, com gratidão, com amor, com obediência, com louvor. Que Deus nos ajude a conhecê-lo e a fazê-lo conhecido. Que Deus nos ajude a viver para Ele e para a sua glória. Amém. Eu sou Rick Oli, o autor da adaptação desta história e locutor do canal Homem de Honra. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Eu criei essa adaptação com muito carinho para vocês. Se você gostou, por favor, comente o que mais te tocou nesta história, deixe o seu like, se inscreva no canal Homem de Honra e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.